Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perda. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o mundo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e mães, hoje nós contemplamos um evangelho longo e ao mesmo tempo marcado por tanta simbologia através daquilo que foi proclamado agora. Só para nós entendermos que eu li uma parte do capítulo 6 do Evangelho de São João. O Evangelho de São João ele é dividido em sinais que são realizados por Jesus. São 7 grandes sinais que Jesus realiza e que foram condensados no Evangelho escrito por São João. O autor acha melhor usar a palavra sinais do que milagres ou curas, porque a simbologia da palavra sinais para o Evangelho de São João é de uma profundidade tamanha. O sinal aponta algo maior. O sinal sempre aponta uma realidade que a olho nu nós não podemos compreender nem abarcar por completo. É justamente para dizer que quando nós contemplamos os sinais de Jesus realizados na história, estes sinais apontam para Deus e nos abrem a uma experiência profunda com Ele.
Pois bem, um destes sinais é a multiplicação dos pães, que hoje eu li no Evangelho. Mas antes da multiplicação, nós vamos perceber que Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, chamado Tiberíades. O autor, ele contextualiza de forma espacial o local em que Jesus realiza este sinal. Porque o autor coloca, ele poderia passar e dizer: uma grande multidão seguia Jesus, e aí em determinado momento Jesus viu que eles estavam sedentos, estavam com fome e multiplicou os pães. Mas é justamente Jesus vem anunciando a boa nova direcionada aos judeus, e agora com esse movimento de ir para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, quer dizer que Jesus é aquele que faz a passagem. Tanto ele anuncia a boa nova para os judeus, aqueles que por primeiro foi revelada a presença de Deus, também Jesus anuncia a boa nova àqueles que eram considerados pagãos. Ir para o outro lado do mar da Galileia é ir ao encontro daqueles que estavam afastados. É ir ao encontro daqueles que não fazem parte do grupo dos judeus. Eu já tive a oportunidade de refletir aqui com vocês em outras pregações que no início da missão de Jesus parecia para alguns que Jesus só devia falar para um grupo determinado. Havia um sectarismo, havia uma quebra. Só para os judeus é que Jesus deveria falar. E Jesus, ao longo de sua missão, vai quebrando esta lógica. Ele não veio apenas para um grupo determinado, mas ele veio para todos. A encarnação de Deus na história é a universalização da mensagem do próprio Deus. Se antes havia uma consciência de que a mensagem era somente para o povo hebreu, o povo judeu, com Jesus se alarga esta dimensão da presença de Deus. Pois bem, o autor faz este contexto espacial que Jesus vai para o outro lado do mar da Galileia. E quando ele chega no outro lado do mar da Galileia, olha o que o texto diz: uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. As curas, os milagres, Jesus fazia o bem, impunha as mãos, a uns anunciavam a palavra, a outros davam uma motivação, de acordo com a necessidade. A multidão acorre até Jesus por causa dos sinais que ele realiza. E os sinais, como eu disse no início da missa, apresentam uma realidade maior. Este homem é diferente. Quando a multidão vai ao encontro de Jesus, é porque ela se sente atraída por algo diferente. E Jesus sobe ao monte. Subir ao monte também dá a entender como Moisés, quando liberta o povo que estava escravizado lá no Egito, ele vai no Monte Sinai para receber as leis de Deus e transmiti-las ao povo. Jesus agora é como que um novo Moisés sobe ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Sentar é uma posição de ensinar. O mestre se sentava e os seus seguidores ficavam em torno de si e ele ensinava a palavra, o ensinamento, aquilo que era
necessário para que os seus seguidores pudessem aprender. Só que o ensinamento de Jesus, se vocês prestarem atenção, a gente não vê o discurso. Ele senta, começa a ensinar com os seus discípulos, mas não é um ensinamento teórico. Eis aqui a grande diferença. Jesus não vai fazer aqui, nesta parte do Evangelho, um ensinamento apenas um discurso teórico. Pelo contrário, ele ensina a multidão como se deve proceder. E o ensinamento é dialogal. Primeiro ele percebe que tem uma grande multidão, aquela multidão em determinado momento estava faminta, e Jesus provoca a Filipe com uma pergunta: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Filipe diz: mas Senhor, nem 200 denários, 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. E olha que o texto diz que tinham 5.000 homens. E aí só fala determinado de forma muito precisa 5.000 homens. Mas se tinha homens, tinha mulheres. Se tinha mulheres e homens, tinha crianças. Se tinha mulheres e homens e crianças, tinha alguns animais. Era muita gente. Por isso que Filipe se admira. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar apenas um pequeno pedaço de pão a esta multidão. Mas acontece o milagre, o grande sinal de Deus. André diz assim: olha, Senhor, nós temos aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Abrindo parênteses, 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2 soma 7. O número 7 da Bíblia é o número da perfeição. Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º dia descansa. É o dia de Deus. 7 é o número divino, é o número da perfeição. Não é apenas a quantidade aqui que para nós é importante, mas é a simbologia. 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus pede que eles se sentem na grama. Havia relva ali no local, eles começaram a se sentar. E vejam qual é a atitude de Jesus. Jesus toma os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Lembra a vocês alguma coisa esse gesto? Jesus toma os pães, deu graças, parte, distribui aos que estavam sentados. Nos faz lembrar a celebração da Eucaristia. Logo mais naquele altar eu vou falar as mesmas palavras de Jesus. Ele tomou o pão, deu graças ao Pai e deu a todos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Antes de partilhar os pães e os peixes, Jesus diz: vamos orar, vamos rezar, vamos agradecer a Deus. E é aqui onde a gente faz uma interpretação. Claro, o texto não fala, mas alguns estudiosos vão dizer: Jesus ensina o milagre da partilha. E aí alguns teólogos vão dizer: quem sabe ali não era só aquele menino que tinha os 5 pães e os 2 peixes, mas outro grupo, um grupo de 10, um grupo de 20, um grupo de 5, e aí olharam no seu bisagem, na sua sacola, tinha alguma coisa para comer, e quando eles viram que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, agradeceu a Deus e ensinou o gesto da partilha, os outros começaram a
fazer a mesma coisa. Às vezes a gente tem uma interpretação da Bíblia muito mágica. É como que Jesus pegasse os pães e os peixes, fizesse ali umas palavras como um mago, punha as mãos e ali muitos pães, muitos peixes. Mas não é este o sinal, não é este o significado dos sinais na palavra de Deus. Lembram que eu disse no início? Os sinais apontam uma realidade maior, e aqui não só a realidade divina, mas a realidade da partilha, da solidariedade que acontece e deve acontecer entre nós. Porque a Eucaristia não é só a gente agora vir comungar a hóstia consagrada, mas esta hóstia consagrada me leva a partilhar com o irmão mais necessitado o pão de cada dia que eu tenho. Este é o grande milagre, o grande sinal que Jesus realiza. É como quem quisesse dizer: olha, este menininho aqui tem apenas 5 pães e 2 peixes, e ele entregou para que nós pudéssemos partilhar. Vocês têm o quê? E quando há partilha, quando há a união, quando há a solidariedade, ninguém passa fome. Sobraram 12 cestos daqueles pães e daqueles peixes que foram distribuídos. E mais uma vez, o número com o seu significado. O número 12 quer dizer a igreja que é chamada, através dos apóstolos, a repetir este mesmo gesto de Jesus. A igreja que é chamada a recolher os alimentos na simbologia dos 12 cestos e distribuir a quem tem necessidade. Gente, para mim, a grande mensagem para esta semana é rever as nossas atitudes. A nossa maneira, às vezes, egoísta de viver. Nós vivemos num mundo, numa sociedade capitalista, em que é assim: se eu estiver bem, os outros que se virem. A lógica do mundo é essa. A competição que nós vivemos a cada dia é essa. Eu tenho que me dar bem, eu tenho que passar por cima do outro. O Evangelho nos ensina o contrário. Ah, tem alguém com fome? Ah, não tenho nada a ver? Tem. Porque a Eucaristia não é somente eu comungar aqui a hóstia consagrada, mas esta hóstia consagrada deve me levar a ser solidário e a partilhar com os outros. E aí não precisa a gente ir muito longe não, meus irmãos. Às vezes é dentro de casa, às vezes é um irmão que está necessitado, é um primo, é um familiar próximo, é um vizinho. O importante é a gente ter o gesto solidário, aquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho. E tem mais para concluir. Quando a gente ajudar alguém, quando a gente der um prato de comida, uma feira, sei lá, uma ajuda, sei lá, de qualquer forma aí que a gente faz, não vamos esperar que alguém nos aplauda, ou alguém nos elogie. Ah, olha como ele é bom. Vejam como termina o Evangelho. O Evangelho termina dizendo: quando Jesus notou que o povo estava querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Jesus tem consciência da sua missão. Fazer o bem, a partilha, a solidariedade é dever de todos nós que professamos a fé em Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus Pai,